Pessoal, muito obrigado a todos e todas pela presença. Nós vamos começar mais uma gravação aqui da nossa aula. E a gente vai conversar hoje sobre um tema bem atual e bastante interessante para vocês, eu acho, que é a tecnologia, só que a tecnologia como um discurso ideológico. Nós estamos vivendo uma era chamada Era da Informação e essa nova era está mudando completamente os padrões sociais que vocês, que estão aqui na idade de vocês, não fazem nem ideia da estrutura social que tinha algum tempo atrás. Mas acredito que todos tiveram avós, né, ou que viveram no final dessa era, da industrialização, que estabeleceu esses padrões que estão sendo quebrados, estão sendo alterados, né? A tecnologia, então, hoje, ela não vem não só como uma oferta de dispositivos que nos facilitem a nossa vida, mas ela vem para alterar o nosso padrão, e principalmente vocês que trabalham com comunicação e vão trabalhar em empresas de comunicação, vão encontrar um sistema completamente diferente. Apesar de quase todos os cursos de comunicação do país, não só na Unesp, é um problema geral, ainda formá-los dentro de um padrão de uma sociedade anterior a essa que nós estamos vivendo. Então, é um fato novo na história das nossas vidas para a gente, porque nós estamos exatamente no momento de transição. E esse momento de transição afeta todos nós, vocês que estão chegando nesse novo ambiente, as empresas que estão tendo que se adaptar, né? E como é normal em todo o processo, a gente tenta se agarrar àquilo que conhecemos e fazer aquilo ficar valendo até que seja possível, até que uma ruptura realmente aconteça. Então, nós não vivenciamos ainda essa ruptura. Ela está por vir ainda. E a gente não sabe o que acontece depois, né? Então, nós estamos num momento de transição e que todo momento de transição gera uma insegurança muito grande. Haja visto os problemas que nós estamos passando pelo nosso país, né? Então, a tecnologia, como ela não é distribuída e popularizada uniformemente em qualquer país, né, em qualquer região, algumas regiões acabam se desenvolvendo mais do que outras, né? E aí no Brasil desse tamanho, no país continental, isso é mais claro ainda, né? Nós temos lugares como São Paulo, que tem uma infraestrutura muito interessante no estado, mas no restante do país é diferente. E aí onde vocês vão trabalhar, né? Como é que vocês vão se dar nessa nova lógica de emprego em situações que não têm a mesma estrutura, muitas vezes menor ou talvez melhor, mas que estão no processo de mudança? Então, é uma coisa que afeta o futuro, né, de vocês, do futuro da sociedade. Então, essa nova fase, essa era da informação, ela surgiu a partir de 3 processos que iniciaram lá nos anos 60. Né, porque eu estava nascendo, esse processo estava começando a se desenvolver, e vocês estão hoje inseridos dentro dele, dentro desse caldo, desse caldeirão que está se formando essa nova conjuntura. E quais foram esses 3 processos? Primeiro foi a crise do próprio capitalismo, não no sentido de uma crise econômica como a gente viu em 2008 ou como a gente está vendo agora. Na própria situação da ideologia capitalista, da empresa privada fornecer o bem-estar social para a sociedade. Isso ficou claro que está num debate muito acentuado ainda de que isso não levou ao bem-estar social que foi prometido lá ainda, né, no início da era industrial. Então a primeira crise do capitalismo como um sistema econômico mesmo e ideologia. Depois a própria revolução da informação, né? A partir do momento que a gente tem aí novos dispositivos que permitem a comunicação instantânea de de muitos para muitos, de uma forma como a gente nunca viu na história da humanidade, realmente começou a impactar e somar força a esse processo. E o terceiro foi dos movimentos sociais, né? Questão de direitos humanos, feminismo, de direitos iguais, civis, que isso começou também lá nos anos 60, impulsionou essa nova era da informação. Então percebam que são 3 movimentos separados, mas que acabaram se unindo e formando essa base dessa nova sociedade que é chamada a sociedade da informação, né? Então a interação desses processos, né, e a razão deles, os objetivos e as causas desses 3 fatores
acabaram gerando uma nova sociedade, que é a que o Castells chama de sociedade em rede, né? Uma nova economia, que é a economia informal, mas não entendo a informalidade, esse informalismo como um serviço informal de não ter carteira assinada. Não é isso. É que aí os papéis agora são diferenciados, a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente. E uma nova cultura, que é a cultura da virtualidade real, que eu acho que aí sim vocês estão totalmente envolvidos nela, e isso tem trazido alguns problemas para nós nessa adaptação com o mundo real, né, com o mundo antigo, vamos dizer assim, ou que estava na era anterior. Então, primeiro, a revolução da informação, o que ela provocou realmente na nossa economia, no nosso estado, no bem-estar social. Até 1970, vamos dizer assim, ao final dele, né, quando a indústria ainda tinha uma forte presença na economia dos países, a principal capacidade de riqueza, de geração de riqueza de um país era na força braçal. Né? Então você tinha empresas com 30 mil funcionários, como o Vale do Rio Doce, ou a GM, São Bernardo do Campo, que vivia intensamente a questão dos sindicatos naquela época, que tinham milhares de funcionários, né, trabalhando nas linhas de montagem. A partir dessa informalização ou quebra dessa estrutura tão rígida da industrialização provocada pelo informacionismo dessa nova tecnologia da informação, nós temos hoje empresas como o Facebook, por exemplo, Google, YouTube, que tem, por exemplo, o Facebook nos Estados Unidos tem 700 funcionários e tem um capital muito maior do que a GM, que tem 30 mil funcionários. Ou seja, 700 pessoas produzem um valor de dinheiro mais do que uma empresa centenária, como a GM ou Ford, que tem 30, 40, 50 mil funcionários. Então, como que isso é possível? Por que isso é possível? Por causa dessa questão da tecnologia da informação. Informação hoje gera dinheiro. Informação hoje gera produto que pode ser comercializado, vendido, e vai ser muito mais acentuado agora através da comunicação na nuvem, através da internet das coisas, através dos dados de navegação que a gente disponibiliza todos os dias na internet, e que isso acaba sendo alimentando as chamadas de inteligência artificial. Então, se a gente já acha que a gente hoje está sendo vigiado, ou que os nossos dados estão sendo absorvidos por essas máquinas, e isso gerado propaganda, publicidade, serviços, isso vai ter um aumento exponencial agora com a inteligência artificial utilizando esses dados. Nós temos uma propaganda, né, de um grande banco famoso aí que tem uma inteligência artificial, né, e que ele demorou 3 anos para ser apresentado ao mercado, porque durante esses 3 anos ele estava a serviço próprio do banco, para que os próprios funcionários alimentassem essa inteligência artificial com perguntas para que ela pudesse aprender. O banco lançou isso para o mercado, teve a campanha de lançamento, agora tem a segunda etapa, que ela fala assim, deixa eu aprender com você. Você já deve saber qual banco que eu estou falando. Por quê? Porque a inteligência artificial ela aprende com as nossas informações. Quanto mais informação ela tiver, mais ela vai trazer produtos para a gente. Então, se a gente acha que nós estamos hoje nesse ápice da comunicação via dados de navegação, nós estamos apenas no começo. Isso vai ainda ser um negócio que vai realmente transformar a informação, inclusive o jornalismo. Aí já vou trazer aqui para mais uma coisa bem próxima a nós, que é o jornalismo. O Facebook lançou na Europa um jornal impresso, né, que é todo feito por inteligência artificial. Não tem nem repórter. Então, como é que isso fica em relação à própria sociedade em acreditar na informação, ou como é que fica a presença humana do jornalista que está aqui formando, aprendendo, especializando, para tomar no mercado de trabalho, que temos aí uma competição nesse nível. Era para ser assim? Provavelmente não. A tecnologia permite, mas ela deveria ser usada dessa forma? É esses debates que vocês vão ter que fazer quando vocês estiverem no mercado de trabalho, quando vocês estiverem atuando como jornalista. Né? Uma grande questão importante para nós é que nós temos a tendência de achar que o momento que nós estamos vivendo, ele é mais tecnologicamente desenvolvido que o anterior. Se a gente for comparar em relação a dispositivos, realmente isso é muito provável que a gente entenda dessa maneira mesmo. Um telefone, há 20 anos atrás, só fazia ligação de 1 para 1, né, através de você tendo que discar o número.
telefone celular hoje, o smartphone, você faz muito mais coisa do que simplesmente falar com as pessoas. Mas ele ainda é um telefone. Então, se você acompanhar, fizer essa comparação puramente por dispositivos, tudo bem, a gente vai entender que é assim. Mas se a gente analisar o que a tecnologia mudou no processo da sociedade, ou na estabelecimento da sociedade no momento anterior, ou dos momentos anteriores, a gente vai perceber que o momento que nós estamos vivendo não é tão fortemente assim capaz de alterar completamente a estrutura como foi o momento anterior. Por exemplo, na Revolução Industrial, na máquina a vapor e da eletricidade, ela mudou completamente a estrutura familiar, de uma maneira muito mais impactante do que está acontecendo hoje. Nós saímos de uma sociedade artesanal, onde as coisas eram feitas por grupos, coletivamente, em famílias, como nós estamos aqui hoje, por exemplo, todos sentados numa roda, fazendo o mesmo serviço, e a partir daí saímos dessa localidade e a população foi transferida, quase que mesmo empurrada, impulsionada, obrigada a mudar para os grandes centros, as cidades que estavam começando a ser formadas, para poder ser mão de obra para as indústrias que estavam sendo criadas naquela época. Isso mexeu com a estrutura familiar. O sistema patriarcal começou a cair nessa época. Olha só, 300 anos atrás. Nós ainda temos problemas com essa questão da figura do homem como sendo a sociedade, do machismo, temos, mas ele começou a ser questionado lá atrás. É lógico que isso vem ao longo de um tempo, porque isso não se rompe de um momento para outro. Mas quando a gente pegou aquela estrutura familiar, coletiva, e colocou numa cidade onde a individualidade começou a ser formada e buscada, a família começou a ser alterada. Né? É aquela imagem do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, quando ele está ali na linha de montagem apertando aqueles botões. Ele sai da sociedade coletiva para aquela individualizada, onde ele não tem tempo nem de encostar o nariz. Se ele encostar o nariz, ele perde o parafuso que tinha que apertar. Essa estrutura dessa sociedade rígida, individualizada, ela perdurou até o final dos anos 60. Até o início dos anos 70 e final dos anos 60. Então, olha só, de 1800 e tanto que começou a Revolução Industrial, foram mais de 300 anos até que a sociedade começasse a se alterar de novo. Mas a tecnologia que nós vivemos hoje não alterou o padrão tão fortemente como alterou naquela época. Por quê? Porque nós estamos num momento de transição. Quem vai experimentar essa nova sociedade realmente informacional, talvez são os filhos ou os netos de vocês. Hoje, nós estamos nesse momento de transição e que é um momento caótico, é um momento complicado, inclusive para vocês. Né? Por isso que quanto mais percepção a gente tiver desse momento, melhor para a gente se adaptar e tentar trabalhar com ele. Né? Então a tecnologia da informação alterou os padrões estabelecidos na era industrial, veio alterando aqueles padrões estabelecidos lá, mas que a sociedade continuou durante bom tempo ali, principalmente na questão do emprego. Eu falei um pouquinho atrás agora que a gente tinha um emprego na área industrial individualizado, onde você fazia uma única função durante 30, 40 anos da sua vida e mal se relacionava com as pessoas que estavam do seu lado. Né? Até que do seu lado você consegue falar, mas da empresa toda dificilmente você conseguiria falar, porque você era contratado por uma função específica. A primeira mudança que traz para o emprego essa revolução da informação é essa questão da individualização do trabalho. Nós deixamos agora de ser uma sociedade individualizada para voltarmos a ser uma sociedade coletiva na produção de conhecimento, na produção de informação. Para nós, no jornalismo, o que isso significa? Que dificilmente você vai entrar numa empresa para atuar numa única função que você passou ou foi contratado para aquela função. A sociedade exige hoje um trabalho com desempenhos de papel, não numa função, mas que eu possa trabalhar para a empresa como um todo. O trabalho da empresa, independente dele, qual serviço que ele preste ou produto que ele fabrica, todos são responsáveis pela fabricação daquele produto. Só que as nossas leis trabalhistas ainda estão tentando manter aquela estrutura. Então esse que é o maior entrave hoje. Nós temos uma estrutura que tenta segurar aquilo como forma de proteger o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, a própria demanda, que não é da empresa, do contexto político e social e tecnológico hoje, exige uma postura diferenciada. E aí eu volto para a questão dos nossos cursos. Nós ainda estamos formando
profissionais para um mercado de trabalho que não está existindo mais, não está deixando de existir. Para vocês verem como é que nós estamos nessa transição, como é complicado a gente trabalhar com isso. Como é que a gente vai resolver a situação? Muito difícil, muito difícil. Provavelmente não tem respostas, porque como muito difícil para nós da universidade se adequar a essa nova condição, porque ela é muito rápida, a velocidade é muito grande, e é muito difícil a vocês romperem completamente, porque expõe o trabalhador a uma série de possibilidades de exploração e de não reconhecimento de alguns direitos que para nós são enraizados. Essa nova sociedade que está se formando é que a gente não sabe como ela vai se estabelecer e qual é a base que vai estabelecer essa nova situação. O mais importante é que hoje o estudo, a educação, ele não é aquela que instrui só a pessoa, mas que ele dá condições dela se autoprogramar ou autoaprender, uma autoaprendizagem. Então imagina como é que a gente traz isso para dentro da universidade hoje. É muito difícil. A nossa estrutura didática, a nossa estrutura de formação ainda está presa àquela pessoa, do professor que ensina e do aluno que aprende. Essa situação não é mais viável para os dias de hoje da informação, mas ainda é obrigatoriamente colocada por leis que impedem ou que dificultam ou que inviabilizam até mesmo a criatividade de uma outra escola, mas que a gente necessita de uma adaptação, a gente necessita. Isso é cada vez mais evidente. Isso vai gerando uma insegurança e um mal-estar social muito grande, porque nós temos uma incerteza muito, muito grande do futuro. Quando a gente pensava no futuro alguns anos atrás, né, o filho provavelmente seguiria a carreira do pai, a filha a da mãe. Hoje está completamente alterado esses padrões e ainda bem que está alterado. Não há mais essa imposição familiar. Mas aí você olhava para o futuro e você tinha uma perspectiva. Tinha as incertezas, claro, como todo futuro é incerto, mas você tinha uma segurança de trilhar um caminho que já tinha sido colocado diante de você. Hoje o futuro para nós é daqui 5 anos. O que vai ser a comunicação daqui 5 anos? O que vai ser daqui 10 anos? Como é que vai estar o jornalismo, o rádio e TV, design? Como é que a tecnologia da inteligência artificial vai alterar ainda mais esses padrões? Então essa proximidade com a necessidade de tomar decisões para tentar nos colocar num futuro menos instável, gera para nós agora uma insegurança muito grande e algumas pessoas nem dão conta de lidar com elas. Né? Depressão, crise de pânico, ansiedade, isso está cada vez mais aumentando em idades cada vez mais baixas, né, da sociedade, porque às vezes esse sistema que hoje para nós é muito líquido, como diz Bauman, né, que cria uma insegurança e um vazio muito grande. Então nós temos algumas situações onde a pessoa não consegue lidar com essa situação. Então isso é um problema sério que a nossa sociedade hoje enfrenta, vive, mas como eu venho dizendo, é uma questão transicional e que por mais que a gente tente encontrar soluções agora que nos alicercem, eles vão ser alterados. Então a gente tem que entender essa dinâmica dessa instabilidade social para tentar conviver com ela e esperar ela passar. Porque qualquer coisa que a gente fale hoje não é verdade para amanhã. Né? Então, os movimentos sociais, que é a terceira grande força, ele veio contribuindo muito com essas mudanças na tentativa de obter direitos para todos, em qualquer área, civis, direitos de reconhecimento, de gênero, de raça, as pessoas hoje, elas sabem que elas podem exigir a igualdade e podem exigir o direito de ser tratada igualmente na sociedade. Isso é verdade? Ainda não. Mas esse sentimento não era nem permitido algum tempo atrás. Hoje já é. Hoje nós temos condições de fazer. Exatamente porque nós saímos daquela estrutura rígida, individualizada da indústria, da era industrial. Então, esse momento nós temos positivo.
uma oportunidade de fazer algo novo, de criar uma sociedade nova, que respeite, que tenha toda essa igualdade de tratamento em todas as relações. Mas ainda está sendo formada. Inclusive com situações diferentes. A questão dos direitos humanos que nós estamos vivendo hoje, alguns países já fizeram essa batalha nos anos 70. Né? Até mais cedo, nós estamos fazendo agora. Tem outros países que nem começou a fazer ainda. Então essa mistura é que ainda gera muitos problemas. E hoje, essa estrutura que tenta segurar ou impedir esse desenvolvimento, somente por violência, somente por uma questão autoritária que consegue tentar retomar a sociedade para aquele padrão patriarcal que a gente tinha na era industrial. É o que a gente está vivendo hoje no país. E isso tem gerado muitos problemas. Né? Vocês estão muito mais próximos deles, talvez, do que a gente, porque vocês estão vivendo esses problemas dia a dia na sociedade. E esse confronto que a gente está tendo que fazer na educação, né, na segurança, na política pública, principalmente. Né? Então, por isso a tecnologia ela vem colocada como um discurso. Qual o discurso? Que ela melhora tudo, que ela que vai resolver os nossos problemas. Se a gente começar a analisar, como a gente está fazendo aqui, a gente vai ver que a tecnologia mudou muito pouco a nossa estrutura. O que está mudando é o próprio ser humano, impulsionando a tecnologia que vem por trás. É aquela velha questão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, o que força uma tecnologia a ser disponibilizada? É a demanda da sociedade ou a partir da disponibilização dessa tecnologia é que a demanda surge? Se a gente pensar do ponto de vista comercial, é sempre a partir da demanda. Só que algumas pessoas, né, principalmente essas que trabalham com a tecnologia da comunicação, Steve Jobs, por exemplo, conseguem pensar 20, 30 anos na frente. E aí conseguem prover um equipamento que esse equipamento atinge uma demanda reprimida e quando ele é colocado no mercado, ele conclui aquela demanda ou agrega toda aquela vontade reprimida naquele produto. Foi o caso do iPhone. Ele percebeu que quando a sociedade não mais queria um aparelho como esse, um notebook, que você levava o seu escritório para a rua. Eu não quero mais o escritório, eu quero só me conectar com as pessoas. E o iPhone veio para isso. E ele conseguiu perceber isso numa época que a gente ainda estava desenvolvendo grandes ferramentas ainda para viabilizar a mobilidade. Então esses pontos, essas pessoas que conseguem pensar 20, 30 anos na frente, elas acabam provocando esses rompantes de mudança. Mas na verdade eles não estão mudando tanto, porque a demanda tinha sido criada desde os anos 70. Ele só enxergou. Né? O que a gente precisa é enxergar o momento certo para criar um aplicativo e valer R$1 bilhão de reais. Essa capacidade de enxergar longe é que nem todos têm. Né? Então é isso que realmente a gente tem que entender que a tecnologia, quando ela surge e é aplicada, ela não é algo que a partir dela a sociedade muda. Ela já veio mudando. Quando o equipamento aparece, é porque já havia uma demanda reprimida. Então, essa questão, essas mudanças no emprego, força hoje uma atitude diferente das empresas e dos trabalhadores. Nem todos estão preparados para lidar com essa mudança, principalmente as empresas, que elas às vezes exigem um comportamento diferencial, mas ela não dá condição para esse comportamento aparecer ou, né, florescer. Então, cada vez mais nós estamos vendo pessoas que são autônomas, que buscam essa autonomia. Isso, de um lado, é positivo, mas de outro traz muitos problemas. Porque dentro dessa estrutura que nós estamos vivendo hoje, se todos forem autônomos ou buscar essa autonomia, essa divisão social do trabalho que foi estabelecida lá atrás, ela vai se ruir por completo. Ela se ruindo por completo, a gente tem necessidade de uma nova estrutura. Essa nova estrutura ela sempre vai vir com muita luta, né? Sendo que cada vez mais a gente está encontrando aí uma resistência até mesmo dos sindicatos, das agremiações, porque essa autonomia está sendo colocada como uma coisa que todo mundo tem que ser livre de tudo, cada um tem que ser um ser único. Isso é um perigo, porque nós estamos trabalhando com ferramentas que
trazem a coletividade, mas ao mesmo tempo pensando que a gente fique isolado. Como essa sociedade vai lidar com isso é um problema sério. Problema sério. Então, quais são as tendências para o futuro? Aumentar a desigualdade social, isso é um fator sério, porque a tecnologia ela passa a ser agora um divisor de pessoas incluídas e excluídas. Se eu tenho uma sociedade que tem acesso à tecnologia, ela passa a ter condições de criar ferramentas mais rápidas e mais velozes para poder resolver esses problemas, e as outras não. E cada vez mais a gente está em uma fronteira muito difícil, né, e muito tênue, das pessoas estarem se envolvendo no terceiro fator aqui, que é a questão da cultura da virtualidade real. Hoje nós temos quase que duas realidades paralelas que coexistem e que acabam influenciando a outra. O que a gente coloca hoje nas nossas redes sociais ou nessa capacidade de troca de informação, ela é tão carregada de simbologia, tão carregada de sentido, que ela acaba influenciando a nossa realidade. E a gente passa a viver duas situações, né, duas expressões de vida, e que uma acaba frustrando a outra. Porque o ideal dessa virtualidade, muitas vezes não é concretizado no real. Então nós temos ainda mais um fator de insegurança, mais um fator de instabilidade, por essa questão da gente colocar a nossa vida física tão presencialmente, tão forte, nessa cultura da virtualidade real que o Castells chama, de uma sociedade que trabalha com experiências reais, experiências imaginárias e experiências desejáveis. Mais ainda um fator ainda de confusão que vocês vão ter que aprender a lidar com isso, principalmente vocês. Então essa virtualidade, ela é nossa realidade, ela acaba se tornando uma realidade, porque está na estrutura dos sistemas simbólicos intemporais, desprovidos de lugar, cuja categoria construímos e cujas imagens, também por nós evocadas, modelam o comportamento, influenciam a política e aceleram os nossos sonhos e provocam pesadelos. Então, apesar desse discurso dessa aula parecer pessimista em relação ao que está vindo pela frente, na verdade é uma tentativa da gente ter um alerta de como a gente tem que ter a necessidade do entendimento desse momento para aí sim buscar soluções, não para os problemas que as ferramentas estão nos deixando, mas para o próprio lugar do homem na sociedade, lugar do indivíduo na sociedade, do ser humano na sociedade. Quanto mais a gente entender esse processo de transição, quanto mais a gente entender essa instabilidade, talvez seja mais fácil a gente se preparar para conseguir alcançar um futuro menos inseguro, menos instável. Bom, pessoal, é isso. Então, parece um futuro muito problemático, mas na verdade a intenção não é essa, é alertar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, é o momento. Professor, queria agradecer pela palestra. Você comentou sobre a questão de como a tecnologia ela pode ser um fator de desigualdade, né, dentro de um país ou em relação à globalização. Eu queria perguntar para você como que você enxerga o Brasil nessa posição, porque o Brasil, infelizmente, ainda não é um país que investe muito em tecnologia, na informação, comparado com o Vale do Silício, né, lá dos Estados Unidos. Como que você enxerga o Brasil nessa posição mundial de importância que o país dá para a tecnologia e como o Brasil pode se envolver dentro disso? Muito obrigado pela pergunta, muito boa questão. O Brasil ele investe em tecnologia, ele é dentro do ranking dos países que investem em tecnologia, ou que consomem tecnologia, ele sempre está entre os 10 primeiros, mas o problema é a nossa desigualdade. O Brasil é um país muito grande, um país continental, e que popularizar essa tecnologia para o país inteiro realmente é muito difícil. E isso também é uma questão histórica nossa, né? Foi uma decisão política, o sudeste do Brasil, receber a principal infraestrutura do país na industrialização, e isso é que contribuiu para essa região ser mais desenvolvida do que outras, né? Além de outros fatores, claro. Mas foi uma decisão política São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais receber a maior carga de indústrias naquela época. E isso acabou gerando mesmo um descompasso entre as regiões e colocando o Nordeste, a região Nordeste e a Centro-Oeste quase como uma fornecedora de mão de obra para essas regiões.
Isso vem mudando de pouco tempo para cá, né? Hoje, muitas indústrias que estavam aqui em São Paulo hoje estão no Nordeste, né? Então, essa popularização da tecnologia, e aí não é só acesso ao dispositivo, não é só toda região ter lá o teu telefone de última geração, não é isso. Mas esses processos tecnológicos que a gente está falando, que é de automação das indústrias, que permitem a construção dessa cultura e dessa economia informacional, realmente não está distribuída economicamente no país, e é uma decisão, outra vez, política que isso aconteça. O problema é que a gente não vê uma decisão tão clara nesse sentido, de trazer essa distribuição nas regiões, porque muitas questões, até mesmo tentando manter aquela questão histórica do local. Os políticos que tentam manter ali a sua estrutura, que não querem ali mudança nenhuma de poder, de formação. Então é uma situação que a gente precisaria realmente de uma política pública voltada para a distribuição igualitária dessa tecnologia. Isso a gente não tem visto mesmo nenhuma ação nesse sentido, né? Talvez até o contrário, o reforço ainda mais de algumas regiões, de algumas localidades, em detrimento de outras. Então a situação ainda ela se torna grave no sentido quando você tem um recurso, mas não quer que ele seja igualitariamente distribuído. Aí é pior ainda. Talvez por isso o Brasil tem tantos problemas assim. Mas por infraestrutura tecnológica, nós estamos na frente de muitos países. Infelizmente, não aproveitamos, nós estamos. O que mais? Professor, obrigada pela sua aula. Você estava comentando do avanço da tecnologia, e no início desse século a tecnologia era vista como muito benéfica, sobretudo o avanço da internet, principalmente por, em tese, democratizar o acesso à informação. Mas quase 20 anos passaram desde o começo do século XXI, e a gente percebeu que nem as informações nem a tecnologia foi democrática, porque ainda grande parte da população não tem acesso, e a gente percebeu que ela também pode ser usada de uma maneira não tão benéfica, né? E a gente pode comprovar isso com a eleição do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro aqui no Brasil. Como é que você enxerga o avanço do uso dessas tecnologias na propagação de notícias falsas, por exemplo? Porque conceitos históricos da ciência, como que a Terra é redonda e que as vacinas fazem bem, eles estão sendo contestados. Como é que a gente pode avaliar esse momento histórico? É uma questão muito importante também, porque o homem tem uma relação com a tecnologia muito complexa, né? No desenvolvimento da história humana, o homem, né, o ser humano, ele aprendeu a observar a natureza, essa relação de transformação, né, e de o que um autor brasileiro chamado Álvaro Pinto, ele chama de maravilhamento. Essa capacidade que só o ser humano tem de contemplar alguma coisa e se maravilhar com aquele feito, com aquela obra. Isso ao longo de toda a história da humanidade, o homem vem lidando isso em relação com a natureza. Quando surge a tecnologia, ele transfere essa capacidade de maravilhamento para a tecnologia. Então nós temos uma tendência muito grande a achar que tudo que vem de tecnologia é bom, é benéfico, é maravilhoso e nos sentir quase assim coautores dessa transformação por essa aceitação, por essa total absorção dessa tecnologia no nosso dia a dia. Mas a tecnologia, ela tem sempre dois lados, como tudo, ela tem sempre dois lados, né? O uso dela vai depender do indivíduo, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito preocupante, porque nós não estamos preparados para ele. Porque existe um pacto social estabelecido ao longo da história do jornalismo, de que o que se é produzido como informação é real. Porque alguém apurou, alguém investigou, alguém ouviu os dois lados e alguém publicou. É o que a gente aprende, né, como o bom jornalismo. Quando as redes sociais dão a capacidade do indivíduo de produzir informação sem passar por essas etapas, e até mesmo mentir, mas mentir de uma forma parecida com essas etapas, cria-se aí as fake news. Então a fake news é uma mentira transformada, travestida de notícia, porque ela segue uma linguagem que nós estamos acostumados, ou entendíamos como sendo algo estritamente verdadeiro, porque alguém que tem um compromisso ético foi lá e publicou.
Então nós não estávamos preparados para ter uma situação de que alguém poderia falar mentira como se fosse verdade, falar mentira como se fosse notícia, né? Isso mexeu com a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela, por incrível que pareça, ela está sendo benéfica para o jornalismo. Porque agora que nós passamos por esse turbilhão, vimos o que é capaz de ser feito, do que esses fake news são capazes de ter feito, existe uma corrente agora voltando para o jornalismo como uma fonte real de credibilidade. Né? Nós temos até grupos aqui na Unesp que já estão promovendo cursos e um grupo de pesquisa da credibilidade no jornalismo, para voltar a credibilidade no jornalismo. Então isso é um fato muito positivo. E ele só surgiu por conta das fake news. Então essa necessidade de se combater esse movimento está sendo benéfico para nós. Então depende muito de como a gente poder analisar a tecnologia, se ela é positiva ou negativa, porque eu acho que ela nunca tem essa dualidade. Na verdade, ela se estabelece como nós vamos utilizar, ela sempre vai levar por caminhos diferentes. Os caminhos que ela vai levar é a sociedade que tem que decidir. Né? Que jornalismo nós queremos ter como sociedade? Que televisão nós queremos ter como sociedade? Eu quero que a televisão saia do ar e tenha só Netflix? Para algumas pessoas falam assim, quero, porque eu só consumo isso. Mas e a sociedade como um todo? Nós estamos vivendo novamente no coletivo, e não no individualizado. Então, esse fenômeno da fake news, eu acho que a gente está fazendo do limão uma limonada. Porque a gente está conseguindo resgatar uma credibilidade para o jornalismo que tinha sido perdida há muito tempo. Existe hoje já sites que checam as informações e que a primeira coisa que, como checagem, se você quer saber se uma notícia é fake news ou não, procure um órgão de imprensa tradicional. Né? Então, quando a gente volta para isso, a gente volta o nosso olhar para aquilo ali como base de credibilidade, é um ponto positivo. Então, a gente tem que olhar para a tecnologia, não com esse espanto, com essa capacidade de a gente se maravilhar com ela, mas entender os caminhos que ela pode nos oferecer, e a escolha sempre vai recair sobre nós, e sempre tem que ser uma decisão ética. Você citou esse exemplo de liberdade no emprego, né? Aí também tem esse discurso agora que, com essas novas tecnologias que tá bem acesa foi bem acesa recentemente, de precarização do trabalho. Até que ponto é uma liberdade para o trabalhador, ainda mais em trabalhos criativos, ou é uma precarização do trabalho, de você trabalhar, sei lá, o dobro, ganhando o salário de um até mesmo menos? Sim. Excelente pergunta. Foi exatamente isso que eu coloquei na fala. Pela falta da gente ter uma estrutura organizada que promova essa liberdade, ou não na questão de liberdade de você fazer o que quiser dentro da empresa, mas de você poder atuar em papéis chaves dentro da empresa como um todo, por a gente não ter uma estrutura e leis que promovam isso, existe a precarização. Então, o que na verdade a gente às vezes acha como liberdade de fazer novas outras coisas ou fazer parte de um processo como um todo, muitas empresas usam exatamente para que você faça 10, 15 funções para receber de uma só. Então, não é isso que é você ter essa capacidade de se autoprogramar dentro de uma empresa. Você fazer 10, 15 funções diferentes, não é isso. Mas no processo da empresa, dele criar o serviço ou produto, você tem que ter liberdade de atuação de papéis. Né? Se eu sou um repórter numa empresa, mas eu vejo que se eu fizer uma outra atividade, eu vou contribuir para a entrega de informação de uma maneira melhor, mais qualitativa, eu tenho que ter liberdade dentro da empresa para chegar no processo lá de quem cuida do processo e falar, olha, esse processo está errado. Se a gente fizer assim, 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 eu me proponho fazer assim, assim, a gente vai conseguir tal resultado. Hoje, se você fizer isso, você vai ser precarizado, porque você vai fazer isso sem essa liberdade estar vinculada a um plano de carreira, ou a um ganho diferenciado, ou até a sua posição dentro da empresa. Hoje é precarização, exatamente porque falta para a gente uma estrutura, de uma forma genérica, algumas empresas atuam assim, mas a maioria não. Que falta essa estrutura de desempenho de papéis e não de funções. O nosso papel aqui hoje é levar informação para a sociedade. De que forma nós vamos fazer isso? O que precisa mudar dentro da empresa para que a gente consiga levar a melhor informação de maneira mais rápida e menos onerosa para a instituição, para a sociedade? É isso que falta a gente debater. A gente ainda está preso numa estrutura que eu sei o que eu vou fazer e eu só vou fazer aquilo.
Só que isso está fadado mesmo, pelo menos na opinião de Castells e outros teóricos, não é a sociedade do futuro. Ela não vai permitir isso. Enquanto a gente não tiver um direcionamento para essa situação, nós vamos ter a precarização do trabalho. E isso não é bom para ninguém. Professor, eu achei interessante quando você comentou que o Facebook está abrindo uma agência de notícias na Europa em que as notícias são produzidas por inteligência artificial, que não há o intermédio a presença do repórter na produção da notícia. Eu consigo ver duas possibilidades diante disso. A primeira delas é uma possibilidade mais otimista de pensar que notícias factuais que acabaram de acontecer, elas podem ser produzidas pela inteligência artificial por ser muito diretos. E aí a função do jornalista entra depois na contextualização, na humanização dessa notícia. Porém, tem um segundo viés, que é mais negativo, da substituição mesmo do repórter na função do jornalismo do dia a dia, do hard news, enfim. Qual que você acha que é mais provável de acontecer? Não sei se pode acontecer essa substituição do repórter ou se essa tecnologia da inteligência artificial vem, na verdade, para auxiliar o jornalismo. Não, a palavra talvez seja essa, auxiliar, mas substituir jamais. Né? Eu acho que, por mais que a gente tenha condições tecnológicas de uma inteligência artificial, como a gente vê nos filmes, por exemplo, de responder tudo ou ser capaz de nos tratar de igual para igual, né? Sem a gente perceber que está falando com uma máquina, mesmo se isso for possível, não é o ideal. Numa sociedade onde o fator humano sempre tem que estar presente. Porque o repórter, ele não simplesmente dá a notícia, ele interpreta a notícia, ele interpreta o contexto daquela notícia e transforma aquela notícia, aquele fato, numa notícia que o espectador, o ouvinte, o telespectador, consiga entender numa linguagem mais clara e próxima a ele. Essa interpretação não pode ser alimentada por dados estatísticos ou sem ter um outro ser humano na ponta. Só que o outro ser humano na ponta dificilmente vai ser um jornalista, vai ser alguém envolvido na ciência da informação. Então o que a gente pode ter talvez seja uma reformulação da figura do repórter, talvez ele tenha que ser transformado, né? A gente ainda tem a ideia do repórter daquele da redação cheia, do cara que ia para a rua caçar notícia, caçar mesmo, né, no sentido de você procurar informação e trazer aquele fato novo, aquele furo de reportagem, como a gente vê nos filmes dos anos 40, né? Talvez esteja no momento da gente repensar a figura do jornalista e do repórter. Será que a gente vai ter, ao invés de ter alguém que faz essa mediação, mas alguém que faz as análises dos fatos e transforma esse fato? A nossa reportagem tem que ser essa com lead e off, entrevista e nota final? Essa tem que ser a nossa estrutura de reportagem? Será que não está na hora da gente começar a pensar numa estrutura diferente? Será que a sociedade está preparada para isso? Então, assim, são muitas respostas, né, abertas em questões que a tecnologia pode influenciar, porque para qualquer dessa, a tecnologia resolve um problema. Se a questão for só custo, for só ferramenta, a gente vai acabar caindo na mecanização de tudo. Mas aí eu volto à pergunta-chave, o que a sociedade quer? Eu acho que a gente nunca pode deixar de lado ou fugir desse objetivo principal, que é o bem comum. Como que a sociedade vai se comportar tendo uma notícia só feita por inteligência artificial? Talvez, como você disse, alguns fatos possam ser assim, e seja plenamente aceitável. Mas até que ponto isso realmente vai afetar a minha credibilidade? Porque a gente sabe que, pelo menos hoje, não existe uma regulamentação tão grande ainda que proteja essa informação que está na inteligência artificial. Eu não sei quem está alimentando essa inteligência artificial. A gente sabe, isso já não é mais segredo, que se você ficar curtindo certas coisas no Facebook ou em qualquer rede, você vai criar uma bolha para você mesmo. Será que isso não vai ser mais fácil de ser criado ainda? Porque a gente não sabe o que está alimentando esse fluxo de informação dentro de uma rede que a gente não tem acesso. Quando o jornal é impresso, que tem alguma coisa lá escrita no papel, e isso está colocado na sociedade, nós temos ferramentas hoje de comprovar aquilo ali e até questionar ou até processar alguma informação que seja mal dada. Na televisão também, nós temos hoje instrumentos que protegem o espectador da transmissão pelo ar, da informação que pode ser transmitida. Mas na rede nós ainda não temos.
né? O Facebook está sendo atacado aí direto por questões em legislação em outros países, né? E é usado até como ferramenta de pressão comercial, como a gente viu agora nos Estados Unidos, que o Google não vai estar em certos telefones de uma empresa chinesa por questões comerciais dos Estados Unidos e da China. Então, se a gente colocar toda a nossa possibilidade de criação de produtos para a sociedade baseadas em informação da rede, quem está controlando essa rede? É o governo? São entidades privadas? Quem garante que essa rede vai prover o bem comum? Então, por mais que a tecnologia permita um fenômeno, uma ação, a gente tem que saber, a sociedade quer isso? Né? Eu acho engraçado quando alguns companheiros, alguns colegas, né, de docente, falam que a televisão vai acabar. Será que a sociedade quer uma sociedade sem televisão, sem jornalismo aberto, sem jornalismo local? Quem vai fazer jornalismo local? Quem vai cobrir o buraco da rua ali? Eu vou mandar por WhatsApp, não precisa de um repórter. Até que ponto? Né? Quem vai checar essa informação? Então, o jornalismo, se nós estamos vivendo uma área de informação, o jornalista é o profissional dessa era. Talvez a gente precise se adequar, se adaptar a essas novas ferramentas. Mas talvez não tenha ninguém melhor, talvez eu possa estar puxando sardinha, brasa para minha sardinha, né? Por ser da área, mas talvez não exista hoje uma profissão que consiga fazer essa mediação dessa era da informação tão bem como o jornalista faz. Então é preciso a gente promova sempre a valorização dessa profissão. E mesmo que é uma ferramenta como a inteligência artificial que nos cause esse espanto e esse maravilhamento, a gente tem um limite. Conseguir impor um limite até onde ela realmente pode ir, porque como a tecnologia tem dois lados, a gente não sabe o uso que isso vai ter. E se a gente já está vivendo um fake news agora, uma bolha agora, imagina com a inteligência artificial sendo capaz de gerar informação em escala regional ou nacional. Então são situações muito complexas ainda, que a gente não tem ainda um apontamento, uma direção das pessoas que tomam as decisões criarem políticas para essas questões. Isso está ainda em núcleos. Nós temos pessoas que se destacam nessas áreas, chamando a atenção para esses problemas, mas não uma política pública que ainda avance. Aí, por mais que nós tenhamos aqui o marco civil da internet no Brasil, que nos dê uma certa garantia, mas isso é muito pouco pela capacidade que as redes têm de transpor esses marcos e fazer coisas que a gente inimagináveis para nós que não somos da área, que somos leigos nessa situação. Você já falou para a gente como que essa mudança na sociedade mudou a forma como a gente consome informação, mas ela também mudou a forma como a gente consome entretenimento e arte, e se sim, como? Com certeza. Hoje, eu, na sua idade, eu tinha 3 plataformas de consumo de cinema, que é uma coisa que eu gosto muito. Era a TV paga, televisão ou cinema. E vou colocar videolocadoras aí, mas aí é uma coisa, né, que é quase a mesma coisa das outras. Né? Era simplesmente, só que era uma coisa mais próxima que você ia lá e buscava. Hoje não, você tem condições de consumir informação no momento que você quer, na hora que você quiser, onde que você quiser, desde que você tenha acesso à rede. Mas isso é uma estrutura nova, porque ela não foi criada para essa sociedade da era industrial. Novamente, voltando aqui. A televisão e os meios de comunicação se espelham para a sociedade. A televisão, o jornal impresso, o rádio, né, que são os tradicionais, e o cinema, foram idealizados ou construídos para aquela sociedade que tinha uma hora mais programável. Eu sabia a hora que o pai ia para casa, que a mãe ficava em casa, que os filhos retornavam da escola e à noite, quando todo mundo estava junto. Era essa a configuração da sociedade naquela época. Hoje mudou completamente. Mas se você fizer uma análise na grade de programação, nas editorias dos jornais, ainda é a mesma daquela. Você pegar as principais televisões do Brasil, aí a programação inicial da manhã é quem? Dedicada à mulher. Ou programas de família. À tarde, filmes ou outras programas gravados, filmes, etc. À noite é o horário nobre, ainda é o horário nobre à noite. Será que o horário nobre à noite é o horário nobre hoje realmente? Em algumas localidades, alguns teóricos já defendem que o horário nobre hoje é de 5h30 da tarde às 7h30 da noite, quando a pessoa está no trânsito. Esse é o horário nobre para algumas pessoas, para alguns produtos.
Então, essa estrutura nova da sociedade já está começando a impactar os meios de comunicação. Eles vão ter que se adequar para essa sociedade. Então, a televisão, ela é reflexo, a televisão, os meios de comunicação, é reflexo da demanda da sociedade. Como a gente está muito desigual ainda, é que ainda estamos em alguns têm acesso, outros, muitos não têm. Nós estamos tendo ainda uma oferta de conteúdo para esses dois públicos. Mas estamos caminhando para uma coisa que talvez, e aí como uma coisa da minha área específica que eu pesquiso, que a grade da programação está sendo desafiada. O verdadeiro desafio para a televisão não é a própria existência da TV, mas essa grade da programação. Isso nós temos vendo pouquíssimas mudanças aos longos aí de quase 70 anos de televisão. Então por quê? Porque é muito difícil mudar e a sociedade não mudou ainda igualmente para todos, não é igualitário isso. Enquanto tiver essa desigualdade, eu vou ter que ter alguém que me oferte conteúdo para aquela demanda, para aquela sociedade ainda presa na industrial, e essa nova, que são, no caso, vocês. Quantos de vocês assistem televisão 3, 4 horas por dia de televisão aberta hoje? A geração de vocês consome televisão, consome produtos televisivos, mas não no horário fixo da grade. Isso é o principal desafio das emissoras hoje, porque o modelo de negócio delas está voltado para essa grade. Então, assim, a forma de ver e consumir entretenimento e produzir conhecimento está mesmo se transformando. Mas estamos ainda com empresas que dominam toda essa cadeia produtiva, que são chamadas 7 irmãs. O Castel denomina isso no livro dele, Comunicação e Poder. As 7 grandes irmãs são 7 grandes indústrias, empresas de comunicação, que detêm toda a cadeia produtiva no mundo inteiro. O Brasil é um pouquinho diferente, porque nós ainda não estamos dentro dessa estrutura. Mas se você olhar nos Estados Unidos e da Europa, uma empresa tem X% da outra, que tem 20% da outra, que produz conteúdo para outra, estão todas interligadas. Então, nós não teremos uma mudança uma ruptura nessa transição de uma audiência para outra, de uma audiência antiga para uma audiência nova, porque essas empresas estão se organizando. Talvez o Brasil precise se pensar melhor, mesmo até a sua própria estrutura de comunicação. Se a gente ainda vai ter leis, que a nossa lei é de 1962, das leis das telecomunicações, numa época que não existia nem televisão em rede, eram emissoras separadas, né? Então talvez seja mais do que na hora da gente tentar ver uma nova legislação que permita que a gente possa fazer parte desta comunicação global. Senão a gente vai ser engolido por essa comunicação global. Né? A Fox comprou, a Disney comprou a Fox, que comprou não sei mais o quem, que já fundiu com não sei quem, e estão se formando grandes conglomerados de comunicação, e que o Brasil, se não se proteger, ao ponto de se proteger mesmo, a radiodifusão, a informação, a notícia que a gente produz aqui tem que ser um bem coletivo, tem que ser algo que a gente entenda como algo de segurança nacional até. Né? Nós estamos aí numa possibilidade de, em pouco tempo, com a oferta do 5G, né, não haver necessidade de transmissão de televisão pelo ar mais. Será que é para a sociedade isso é positivo? Eu penso que não. Nós temos que ter uma televisão generalista. Nós temos televisão aberta, gratuita. Né? Então, mas isso é uma decisão que a sociedade tem que tomar, que os representantes têm que tomar. Então, e às vezes o entretenimento ele empurra, né, as decisões, porque a maior fonte de renda de negócios está no entretenimento, não está no jornalismo, infelizmente. Então a gente acaba vendo aí situações cada vez mais desafiadoras. E se o país não entender que a comunicação é um processo até de segurança nacional mesmo, de valorização da sua cultura, da sua sociedade, a gente tem a ter problemas aí muito, muito, muito fortes. Ainda mais com esse discurso maravilhoso que a gente tem da tecnologia, que ela é melhor, que ela sempre vai resolver. E não é bem assim. Bem, gente, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer mesmo discutir isso com vocês. Não se sintam esse discurso pessimista, na verdade ele tenta ser otimista, porque há esperança e há futuro, desde que a gente se prepare para isso. A TV Unesp agradece muito a presença de vocês e foi uma oportunidade muito boa estar aqui discutindo com vocês. Muito obrigado.